mais um vídeo aqui do canal. Vocês pediram, desde ontem eu recebo mensagem, né? Logo após o término da prova da PCGO aí pro cargo de escrivão. Quando acabou a prova, o pessoal já foi lá no meu Instagram mandando mensagem. Pra quem não tem meu Instagram, Nathanael Damasceno01, vai lá no Instagram, pode me seguir lá e mandar mensagem no meu privado que eu respondo todo mundo, né? No direct do Instagram, tô respondendo todo mundo e muitas pessoas mandaram mensagem pra mim fazer análise da prova. Eu não fui até Goiânia, eu não fui até o Goiás realizar a prova, só fiz a análise aqui em casa, então a minha percepção de prova talvez vai ser diferente da percepção de quem sentou lá na cadeira realmente para sua tarde ali resolvendo a prova, mas eu vou trazer algumas informações importantes aqui no vídeo. Eu peço que você fique até o final do vídeo. É importante que você assista o vídeo inteiro, porque esse vídeo vai ter informações muito importantes, né? Lembrando que eu já peço que você se inscreva no canal, deixa o like, se possível compartilhe esse conteúdo para que chegue a mais concurseiros. E aqui no canal você já sabe, é sem enrolação, direto na informação. Vamos lá. Prova da PCGO, primeira coisa que eu vou falar, né? Em relação ao número de inscritos, eu falei pra vocês, né, no vídeo anterior, que ia ter um grande número de inscritos no período de inscrição da prova, mas que no dia da prova esse número ia diminuir bastante, né, o número de pessoas que fossem fazer a prova. Por quê? Porque a prova, galera, primeiro teve a prova de agente, depois papiloscopista, depois escrivão. Quem se deu bem na prova de agente provavelmente não foi fazer a prova de papiloscopista e nem de escrivão. E vice-versa, né? Quem foi se dando bem na prova de papiloscopista não foi nem fazer mais a prova de escrivão. Isso aí é de acordo com a percepção de cada pessoa. Por quê? Custos, galera, custos. Muitas pessoas estão vindo de outros estados fazer prova no Goiás. Tinha muita gente lá em Goiânia, de Brasília, de Minas Gerais, aqui da minha cidade, Imperatriz Maranhão, né? Muitas pessoas do Maranhão, muitas pessoas de Palmas, Tocantins. Então, para a pessoa ficar se deslocando é um alto custo, então não vale a pena, por isso que teve esses números aí. Só para vocês terem ideia, esse concurso aí do cargo de escrivão, ele teve 37.918 inscritos. Sabe quantas pessoas compareceram à prova? Apenas 21 mil pessoas, ou seja, 16 mil faltosos. 16 mil concurseiros não foram fazer a prova de escrivão. Isso tende a diminuir, com certeza, a nota de corte. Claro que quem faltou provavelmente se deu bem na prova de agente, não quis comparecer mais às provas, né? Então, assim, isso tende a diminuir. Mas vamos passo a passo a análise da prova. Em relação à questão discursiva, o tema lá, interceptação telefônica. Muita gente duvidou. No dia 13 de dezembro de 2022 eu fiz um vídeo, esse videozinho tá aparecendo aqui, a foto aqui. Eu fiz um vídeo falando sobre os possíveis temas, eu falei sobre inquérito policial, eu falei sobre estudar, revisar alguns assuntos relativos ao pacote anticrime e no final eu falei interceptação telefônica. Não caiu nas questões, mas pode vir como tema da discursiva. Não deu outra, veio interceptação telefônica. Ah, é bola de cristal? Não é, galera, não é bola de cristal. Isso é muita experiência de prova. Eu sempre falo aqui no canal, galera, eu já reprovei em mais de 30 concursos. Eu sempre falo aqui pra vocês, passei em pouquíssimos concursos, mas reprovação é muita reprovação. E essa reprovação fez com que eu tivesse experiência e começasse a analisar melhor as bancas, as questões, né, o comando de como a banca cobra os conteúdos. Por isso que eu tive essa percepção. Não é à toa que lá na prova de agente eu cravei qual seria a nota de corte pela percepção de análise do nível de prova. Eu fiz prova da OCP, né, na Polícia Civil do Pará, e ela fez a cobrança dos conteúdos com uma forma de comando. Aqui na PCGO já foi diferente, né? Algumas questões ali mais rebuscadas, digamos assim, algumas questões mais sofisticadas, né? Com a literatura ali mais abrangente, literatura em termos jurídicos que eu falo, literatura jurídica mais abrangente. Então o nível aumentou. O nível da prova de escrivão, ela veio um pouco mais alto do que o nível da prova de papiloscopista e de agente. Se você concorda ou não, aí é uma questão sua. Essa é a minha percepção. Por quê? Eu estudo para a prova da Polícia Federal. Eu peguei a prova aqui para analisar de escrivão. Cara, eu senti dificuldade. Galera, e meu conteúdo que eu estudo é muito mais abrangente do que o conteúdo da PCGO. Vocês sabem, a prova da Polícia Federal para o cargo de agente vem disciplinas diversas. Vem banco de dados lá, informática, contabilidade, estatística, redação oficial. Vem muito assunto, né? E de direito vem um assunto muito vasto também. Apesar do número de questões ser reduzido, mas o assunto é vasto. E quando eu peguei a prova de escrivão,
escrivão, pô, eu comecei a resolver as questões aqui, eu senti muita dificuldade. Até que eu me deparei, né, realizando aqui a prova, me deparei com uma questão absurda. Gente, eu até anotei aqui a questão, porque é um absurdo essa questão, galera. É uma questão que fala lá sobre o Josué, né, delegado de polícia, tem uma situação lá, e a questão cita o termo miliciano. Galera, a questão confunde o termo miliciano com o policial militar. Eu não sei se a banca realmente quis chamar o policial militar de miliciano, mas é totalmente errado e essa questão é passível de anulação. Não só por ter chamado policiais no exercício da função ali de miliciano, como ela confundiu, ela causou duplo sentido na questão. Por quê? Vamos ao pé da letra, galera. O que significa miliciano? Galera, miliciano, né, é um termo popular que significa que um grupo de policiais, né, e seus membros atuam como mafiosos, como grupo paramilitares privados, né? Ou seja, é um termo bem conhecido no meio policial, né? Aquele policial ali que trabalha à margem da lei, que não desempenha as funções de forma correta dentro da lei. Já o termo policial militar significa outra coisa. Policial militar é um profissional instituído pelo Estado para realizar rotinas de proteção, segurança e bem-estar coletivo do cidadão, né? Bem como a proteção de patrimônio público. Galera, essa questão com esses dois termos causou confusão, e não só confusão, eu vi aí certas questões envolvendo questões políticas, né? Demonstrando ali talvez um certo lado, né? Então assim, essa questão tem que ser anulada, é uma questão das mais mal elaboradas que eu já vi nos últimos anos em concurso. E olha que eu já vi questões absurdas. Você que acompanha o canal, que tá chegando agora, para quem não sabe, eu faço concursos desde lá atrás, desde a época do meu ensino médio. Eu sou servidor público municipal aqui na cidade de Imperatriz, mas eu já fiz diversos concursos. Fiz o último concurso agora que eu tava tentando buscar aí a aprovação na Polícia Federal, acabei reprovando, mas já fiz diversos concursos. E de todos os concursos que eu já vi de área policial, essa questão é uma das mais absurdas que eu já vi nesses últimos anos. Essa questão tem que ser anulada. Galera, não tem condição. Além da questão ser mal elaborada, ela causa uma ofensa, né, a uma instituição aí de segurança pública do próprio estado do Goiás, que é a Polícia Militar. Um absurdo, né? Uma outra questão, né, em relação à prova em si. A prova, se a gente fosse classificar entre fácil, difícil e muito difícil, eu classificaria ela ali entre difícil. Por quê? Vamos lembrar. Como é que é essa classificação? Porque a gente vai comparar com outras provas recentes realizadas pela OCP. Não adianta eu pegar a prova de escrivão da PCGO e comparar com a prova de escrivão da PF. Tem nem lógica. Tenho que comparar com as últimas provas realizadas pela OCP. Quais foram? Polícia Civil do Pará, PMGO, a prova de agente e de papiloscopista da própria Polícia Civil do Pará, ou da própria Polícia Civil do Goiás, realizou também a prova da PPDF, né, que é a Polícia Penal do Distrito Federal. Então assim, comparando essas provas, os comandos da questão, essa aqui veio um nível um pouquinho acima, né, mas não chegou a ser considerada uma prova muito difícil, extremamente difícil. Não, é uma prova difícil. Ela exigia que o candidato realmente estivesse preparado. Juridiquês ali, o que é juridiquês? É o vocabulário jurídico, galera. Alguns termos jurídicos que tinham na prova, se a pessoa não tivesse estudando ali firme, né, resolvendo questões da banca, conhecendo a banca de fato, você não ia conseguir responder. Questões de direito penal ali, direito processual penal, veio algumas coisas ali que se você não tivesse atenção, você não conseguiria responder, bem como algumas questões de português também. Eu sempre falo, galera, português da OCP, ele tá numa crescente, ele vem melhorando ano após ano, vem cobrando coisas mais complicadas. Antes há uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, o português da OCP era um português muito simplório, muito simplista. Era um português ali que cobrava questões sem mentira nenhuma, galera. Vinha perguntas de paroxítonas, de tongo, questões muito simples, reescrita de frases muito simples. Vinha questões muito simples. Hoje a OCP já deu um salto, as questões de português deram uma melhorada, sim. Então você tem que ficar atento, né? Quando você estiver estudando português, né, faça as questões da banca, faça as questões da OCP, mas dá uma verificada nos assuntos mais relevantes, né, alguns assuntos mais atualizados. Não que o português tenha mudado, mas as questões vão vindo mais complexas a cada ano. Inclusive, eu já deixo uma dica, comece a praticar desde agora, porque a prova da PMDF, que está se aproximando aí o edital, também é a banca OCP. Se você tomou porrada no cargo de agente, papiloscopista, escrivão, você vai para a prova de policial militar lá do DF.
vai preparado, é a mesma banca, já começa a resolver questões, muitas questões, né? Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre a prova da PMDF, resolva questões. O mecanismo de resolver questões é que vai fazer você ter familiaridade com a banca, você conhecer a banca mesmo, né? Ter profundidade com a banca OCP. Outra coisa, né, em relação à nota de corte, né, muita gente mandou mensagem pra mim: Natanael, já que você acertou a nota de corte lá do cargo de agente, chuta um número aí pro cargo de escrivão. Galera, assim, o cargo de escrivão, a gente tem que analisar vários fatores. O número de vagas é totalmente diferente. Inclusive, eu tô até com minhas anotações aqui sobre o número de vagas de papiloscopista, de agente, de escrivão. Eu tava fazendo a análise. E assim, pra mim, de ser pra vocês chutar um número aqui, seria uma coisa, assim, muito vaga, não tem como, né? Não tem como eu chutar um número pra vocês. Mas eu fiz as relações porque, assim, eu peguei por base os números, né, que oferecem, né? Peguei o número de pessoas faltosas, peguei o número de vagas disponível, né? Então, assim, o que eu posso falar para vocês em relação à nota de corte? O que eu escrevi aqui, vou ler aqui para vocês o que eu escrevi. Fiz a relação do número de inscritos com o número de pessoas faltosas, né? Número de inscritos para o cargo de escrivão, 37.918 candidatos. Aí faltaram 21.348, né? Aliás, compareceram 21.348 e faltaram 16.571. Tô fazendo aqui, tô olhando minha tabela aqui e passando as informações para vocês. O número de vagas para o cargo de escrivão. Vamos lembrar, o cargo de escrivão era 310 vagas, só que era 294 vagas para ampla concorrência e 16 vagas para PCD, né, portador de deficiência lá. Então, assim, eu coloquei tudo aqui, organizei aqui nos meus papéis aqui para trazer para você o que mais ou menos ali vai ser a nota de corte. Lembrando, a nota de corte de agente foi 24 pontos, então necessitava que o candidato acertasse 60 questões. A nota de papiloscopista ainda não saiu, né, até o presente momento que eu gravo esse vídeo, né? Então, assim, pegando por base aí o que a gente está vendo, né, pelo nível da prova que foi mais alto, mas o número de vagas é menor, o número de vagas é bem menor, eu acredito que o número de acertos para você ficar dentro das 294 vagas será de 58 acertos. 58 acertos, né? 58 acertos. Eu acredito em 58 acertos. Quem fez 58 acertos tem chance sim de ficar dentro. Tô pegando até meu cálculo aqui preciso, isso mesmo. Pela análise que eu fiz, 58 acertos. Na verdade, deu uma base ali de 55 a 58. 58 seria a minha certeza de que a pessoa estaria dentro dos 294 primeiros, né? Que aí seria mais ou menos ali a pontuação de 23 a 24 pontos. Não foge muito do que foi a pontuação de agente, mas eu acredito na pontuação ali abaixo de 24. 23 pontos, né? 22 pontos e meio, 23 pontos. Eu acredito que você esteja dentro do 294. Para ter a prova discursiva corrigida, o que você acha, Natão? Qual é a pontuação? Eu acredito que para ter a prova discursiva corrigida, né, que vai chamar um número um pouco maior, eu acredito que quem fez ali 21, 22 pontos, é possível que esteja dentro. Tô cravando esse número? Não. Tô fazendo análise. Tô com meus papéis aqui, galera. Tudo aberto aqui, meus papéis, minhas anotações. Estão todas abertas aqui sobre a análise da prova. Então, tô sendo muito sincero com vocês a respeito desses números, né? Fiz análise, assim como eu fiz o cargo de agente, eu cravei, né? Mas, assim, a prova de escrivão tava um nível um pouquinho mais complicado do que a prova de agente, na minha opinião, né? A minha humilde opinião, passando aqui esse conteúdo para vocês. E assim, pode ser que a nota de corte venha um pouco menor. Então, quem fez ali de 55 a 58 acertos pode ficar esperançoso, que aí vai dar mais ou menos a nota de 22 a 24 pontos e pode ser que você esteja ou dentro do 294 ou dentro do número de pessoas que terá a correção da prova discursiva, né? Então, assim, fica aí essas informações para vocês. Vamos analisar aí as possíveis notícias. Se essa questão polêmica vai ser anulada ou não, eu acredito que tem algumas outras questões que estão sobre análise aí que também podem ser anuladas. Então vamos aguardar os próximos capítulos aí sobre as informações da prova da PCGO para o cargo de escrivão. E saindo mais notícias sobre esse concurso e outros concursos, eu vou trazer aqui pro canal. Só peço que você se inscreva, deixa o like e aqui no canal você já sabe. Vamos para cima, bora estudar!